Salve progressistas, eu sou o Clayson. A vitória de ontem do Trump em Iowa, Caucus, é uma vitória que nunca havia acontecido daquela forma na história. Nunca um candidato que ganhou em Iowa teve mais do que 12% em relação ao segundo. No caso do Trump, ele chegou a quase 30% de vantagem. É algo muito fora da curva, muito fora de qualquer questão. Isso nunca aconteceu. Só que existe um problema e uma questão importante. O Trump, ele vem de uma forma muito mais radical e radicalizada do que ele já estava antes. E o discurso que ele traz é um discurso de ódio real mesmo, já não é mais aquela coisa disfarçada. Sendo que antes o negócio já era muito feio, a coisa era complicada. E isso pode trazer um novo momento para o planeta, porque muito provavelmente, probabilidade agora, sabe, de 80% quase, do Trump ser o novo presidente dos Estados Unidos. A gente vai trazer alguns detalhes a respeito disso, vou trazer o trecho desse discurso muito preocupante do Trump, sempre pedindo para você dar o like no vídeo. Dê o like, por favor, dá essa moral aqui pra gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito, não é inscrita. A gente está com essa meta, a meta corajosa de atingirmos 540 mil inscritos neste mês de janeiro. Estamos na metade do mês, já passamos na metade. Então, contamos aí com a sua força, com a sua moral. Se inscreva no canal. Antes de trazer esse vídeo do Trump, eu vou trazer um vídeo de um sujeito que ficou muito conhecido pelos flamenguistas aqui no Brasil. Mas é claro, o pessoal que gosta de futebol, que acompanha futebol, todos, com certeza absoluta, já ouviram falar do treinador Jorge Jesus, o português treinador. E o que nós estamos trazendo aqui para você? Um discurso xenofóbico do Jesus que demonstra claramente como que as coisas estão, por exemplo, em Portugal. Portugal tem um governo, vamos dizer, centro-esquerda, e a possibilidade de se radicalizar também é muito grande. Existem muitos vídeos, muitos produtores de conteúdo, muita gente da política, existe um partido político nessa linha da extrema-direita, e todos eles estão fortalecendo muito o discurso de xenofobia e de preconceito social, racial e étnico. Eu vou trazer para você esse trecho do Jorge Jesus para você entender. Sendo português, apesar de chegar ao meu país, esta coisa não tem nada muito a ver com futebol, e dizer para mim, já não é o meu Portugal, sim, está diferente, está muito confuso. Mas porquê, Jorge? Pessoas diferentes, etnias diferentes, povos diferentes? Muito diferente. Falta de segurança, noto isso perfeitamente. Mas pronto, mas eu sou treinador. Pessoas diferentes, povos diferentes. A verdade é que o próprio Jorge Jesus, ele foi imigrante, inclusive agora, nesse momento, aqui no Brasil, né? Era um português aqui no Brasil. E Portugal, como a gente sabe, né, invadiu aqui o país. Eu fico imaginando os indígenas, mais de 1 milhão, né, de indígenas naquela época, falando a respeito desses portugueses. E o que nós estamos vendo é que realmente esse discurso de xenofobia toma conta da Europa. No caso dos Estados Unidos, ele se recrudesce porque os Estados Unidos é uma nação armamentista. A gente tem toda semana quase, né, um caso de mass shooting, de atirar a esmo em escolas, em universidades. E é um pessoal que, dependendo do lugar onde você está, você é recriminado assim, de forma violenta. E esse discurso do Trump, ele representa uma parcela importantíssima da sociedade. Então, a gente vê isso acontecendo na Europa com uma personalidade como esse treinador de futebol, e agora esse discurso do Trump, que se coloca como um candidato muito viável à presidência. Dá uma olhada nesse discurso para você entender o nível da conversa. Nós vamos fechar as fronteiras.
Porque agora temos uma invasão de milhões e milhões de pessoas que estão entrando no nosso país. Eu não sei porque acham que é uma boa coisa, é péssimo. São pessoas que são mais numerosas que o estado de Nova York. Não é uma coisa sustentável para o país, é horrível. Eles saem de prisões, vêm de países que nunca ouvimos falar, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, de manicômios. Muitos terroristas estão vindo. Em 2019, there's got to be some, but they have none. And then as soon as this group took over, depois que esse grupo assumiu, nós tivemos centenas e centenas de terroristas que entraram aqui, e muitos deles muito maus. E eles vieram e ninguém sabe onde eles estão. E isso não é uma coisa boa. Nós teremos que ter um nível de deportação que nós não vimos desde Eisenhower. Você vê que a arrogância dele é gigante, né? Países que a gente nunca ouviu falar. E aí ele inventa uma série de coisas que, num primeiro momento, parecem, né? Você fala, puxa vida, é isso aí mesmo e tal. Mas é uma invenção, porque como que ele vai dizer que as pessoas saem de hospícios? Olha o que ele disse. As pessoas saem de hospícios para ir para os Estados Unidos. Quer dizer, a possibilidade disso acontecer ela é muito próxima de zero. Uma pessoa sai de um hospício em um outro país e vai para os Estados Unidos. Você vê que ele fala, as pessoas chegam terroristas aqui, pessoas más e tudo mais. Só que esse discurso, ele seduz muito o povo estadunidense. E uma parte, a gente tem que levar em consideração que nos Estados Unidos não tem a esquerda que a gente conhece, a esquerda mesmo, ela não existe nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 2 partidos predominantes, que é o Republicanos e o Democratas. O Republicanos hoje está claro, evidente, que é um partido de extrema direita, de ultradireita, extrema. E o Democratas é um partido que seria de centro-direita, vamos colocar assim. Porque tem alguns nomes aqui, um aqui, outro ali, que ainda guarda algum discurso voltado minimamente para o social. Mas são 2 partidos de direita, um de extrema, outro de centro. E é importante a gente colocar uma questão aqui. Esse discurso de invasão, de pessoas criminosas que chegam no país, não sabem onde estão e tudo mais, ele seduz, inclusive, uma parte desse estadunidense de centro-direita. Especialmente porque boa parte desses estados que tem esse eleitor mais de centro-direita, caso como, por exemplo, Nova York, eles estão sofrendo uma revolta também por parte daqueles estados que são mais de extrema-direita. Então, quando eles... Isso é absurdo falar isso, mas é uma realidade, infelizmente, né? Quando esses estados, como por exemplo o do Ron DeSantis, que ficou em segundo, era para ficar em terceiro na prévia de Iowa, ficou em segundo. Quando ele encontra imigrantes ilegais lá, o que ele faz? Ele coloca em ônibus e simplesmente, cara, dessa realidade assim, isso parece mentira falando, mas é verdade. Ele coloca em ônibus e leva para Nova York. E simplesmente... vamos colocar um termo horrível aqui, desova essas pessoas, joga essas pessoas lá em Nova York. São imigrantes. E o nova-iorquino, ele está começando a perceber que a coisa está muito grave. O prefeito de Nova York, ele se propõe a ir, inclusive, a países de origem desses imigrantes e pedir, olha, não venham, porque nós não temos estrutura para recebê-los. Então esse debate é um debate que vai tomar conta dos Estados Unidos nessas eleições. A questão das guerras é a mesma coisa. A extrema-direita tem esse objetivo de fazer com que esses caras virem heróis, messias, salvadores, mitos. Então, o Trump já diz, olha, comigo não teria guerra na Ucrânia, já teria acabado a guerra da Ucrânia, não teria a invasão que eles dizem, né, de terroristas em Israel,
Então, todos esses problemas mundiais, o Trump diz que com ele não iriam acontecer, e se estão acontecendo, deixarão de acontecer. E todas essas preocupações do estadunidense, elas estão ali. Na verdade, os Estados Unidos não têm uma inflação preocupante, a economia dos Estados Unidos está bacana, não está ruim. As coisas nos Estados Unidos, de maneira geral, elas estão estabilizadas em muitos aspectos, apesar de a gente saber que é um país com muitas diferenças sociais, com abismos sociais, mas que existem desde sempre. E o pega, digamos assim, né, de um sujeito como o Trump é falar a respeito de imigrantes, falar a respeito das guerras, dessas questões que afetam indiretamente o país. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. O que você acha desse discurso? Você concorda comigo? Você acha que esse discurso é capaz de seduzir aqueles da centro-direita dos Estados Unidos e, com isso, viabiliza uma eleição do Trump, levando em consideração que o Biden é visto como um sujeito fraco, frágil, muito velho, apesar de ter quase a mesma idade do Trump? O que você acha? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like, hein? Seu like é importante. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Todos os dias nós estamos trabalhando para você. Dias como hoje, por exemplo, 2 vídeos no ar. E o que a gente pede? Ajude, apoie o nosso trabalho. Você pode ser membro do nosso canal, membro aqui do canal, que é facinho, né? Tá aqui embaixo do vídeo, você já clica membro, já pode ser membro do canal. Você pode ser membro do nosso Apoia-se. A gente está com o desafio de ter 10 membros novos no nosso Apoia-se neste mês de janeiro. Se você puder nos ajudar, seja membro do Apoia-se. E você pode também nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Você pode fazer agora aí. Você pega o seu celular, tá aqui, canalclayson@gmail.com, é o nosso Pix, né, pelo e-mail. E você pode fazer uma doação de qualquer valor para a gente. Desde já, a gente agradece muito as pessoas. Tem pessoas que toda semana faz uma doação para a gente aqui no canal. É o valor que você puder, tá? Se você não puder, você faz a doação quando você puder. Você não é obrigado a nada. Nosso material é sempre gratuito. Mas a gente precisa do apoio das pessoas que entendem que o que a gente faz aqui é um trabalho sério e que precisa desse apoio. Grande abraço. Daqui a pouquinho a gente volta.